Irmãos, está chegando a hora de quê, irmãos? Para nós é uma alegria enorme, né, irmãos? Porque está chegando a hora de nós deixarmos esse mundo, né, e entrarmos nesse reino que Deus tem preparado para nós que amamos a Ele. Então diga, graças a Deus está chegando a hora, né? Mas tem alguém nesse mundo que nós sabemos que não gosta de saber que está chegando a hora. Paciência, né? Graças a Deus. Então, irmãos, é verdade, está chegando a hora, irmãos. De quê? Paraíso, paraíso, eu prefiro paraíso. Estava falando com a irmã no carro. Se nós gostamos de tanta coisa nesse mundo, irmãos, que está, né, que jaz no maligno, irmão, imagine se não vamos gostar do céu, irmão, né? Se gostamos desse mundo que está contaminado com o pecado, irmãos, assim, imagine se não vamos gostar do céu, né? Então as irmãs vão cantar: lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor ao Senhor. Vamos estar lá um dia, irmão, viu? Os irmãos comigo, é verdade isso, irmão? O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Quantas vezes eu ouvi, se Jesus voltar outra vez, eles matam ele outra vez. Não, meu filho, ele vai voltar para me buscar, não é para morrer na cruz, mas não, meu filho, viu? E depois ele vai voltar para reinar nessa terra, viu? Graças a Deus por isso. Então, irmãos, sempre lembrando que nós estamos aqui, irmão, mas não somos daqui, viu? Nós não vivemos no Brasil, nós vivemos nesse planeta chamado Terra, viu? Essa faísquinha nesse monstruoso universo, irmão, sabe? Nós não fomos criados para viver aqui eternamente, apenas por um tempo. E Deus estabeleceu um tempo para que o homem vivesse nessa terra. A Escritura diz que essa terra um dia vai ser consumida pelo fogo, irmão. Não é a nossa morada eterna. A nossa pátria está nos céus, irmão, né? De onde aguardamos o Senhor, que vai transformar esse corpo de humilhação, né, Beto? Olha só, careca, que humilhação, rapaz. Assim, é uma humilhação. Você chegar no espelho, cadê o cabelo? Não é assim? Olha o Geraldo com a barriga dele, olha que humilhação, Geraldo. Então, irmãos, infelizmente, por causa do pecado, nosso corpo está sofrendo as consequências, fica velho, fica fraco, mas ele vai ser transformado exatamente igual ao corpo do Filho de Deus quando ressuscitou, irmão, viu? E está chegando a hora, irmão, viu? Então, meus amados, tudo tem um tempo determinado para as coisas nesse mundo. Lá no céu não tem tempo, irmãos. Lá não precisa de tempo, viu? Lá não tem. Hoje a irmã comemorando aniversário, fala, comemora mesmo, que lá no céu não tem aniversário, não. A pessoa, Geraldo, já está fazendo 1.400.000.000.000 de... Não existe, não tem tempo lá, irmão, sabe? Mas aqui, Deus sabendo que estaríamos aqui, Ele determinou tempo para tudo, irmãos. E a Escritura nos auxilia a entender o tempo que Deus determinou para tudo aqui neste mundo. O homem tem 6.000 anos para estar à frente do governo da terra. Infelizmente, Satanás tomou essa autoridade do homem, sabe? 6.000 anos, irmãos, e parece que está chegando a hora, irmãos.
Vamos ler junto? Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio. E antes que sucedam, eu vou-las farei ouvir. Desde que eu me converti, irmão, estudando a Escritura, sabendo das coisas, que eu sabia que um dia que Gog, da terra de Magog, que hoje nós sabemos que é a Rússia, um dia desceria para Israel. Está lá no livro de Ezequiel, irmão, sabe? Então, antes que acontecesse, Deus já mostrou para a gente. Quantas coisas já aconteceram, irmãos? E as que não aconteceram, Deus tem nos mostrado na sua palavra que elas vão acontecer. A epidemia foi surpresa? Não. Jesus disse que nos últimos dias a gente ouviria falar de epidemia. Então a epidemia não é uma surpresa. Antecipadamente já foi informado. Então nós, irmãos, a Escritura foi dada para você e para mim. Tá? Nós somos filhos de Deus, sabe? Tudo que está na Escritura é para você e para mim, para que a gente saiba das coisas antes que elas aconteçam, para não ficar sofrendo. Sabe? Porque quem conhece o futuro, Beto, não tem medo do presente. Olha, se eu sei que se eu morrer eu vou para o céu, vou ter medo de morrer, irmão? Não é assim? Então, a Escritura, Deus nos deu as coisas que já aconteceram, que nós somos testemunha que aconteceram, e as que vão acontecer, que Ele vai fazer a gente saber também. Vamos ler junto? Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. Então, quando terminar os 6.000 anos, irmão, sabe? Aquele que o mundo inteiro espera, irmão, sabe? Virá o desejado, o esperado de todas as nações, irmãos. Por isso que o Messias, irmão, ou o Cristo em grego, é a mesma coisa, é o mais esperado e desejado de todas as nações, irmãos. Porque o homem neste mundo, quando vê a morte, irmãos, quando vê a doença, quando vê tudo, sabe? Lembra de Jó? Jó esperava o Messias. Ainda que eu morra, o meu Redentor vive, não é assim? Eu também viverei. E o povo judeu foi o povo mais abençoado com relação a isso, porque os meninos judeus, desde criancinha, são ensinados de que o Messias virá e irá reinar. Nós é que demoramos a entender isso, porque nós somos gentios, mas um dia a gente entendeu, né, que o Messias que o judeu espera tanto, já veio, irmão, não é assim? Ele já veio. Nós deveríamos ser o povo mais feliz da terra, porque nós estamos esperando que o Salvador venha. O Salvador já veio, o meu Redentor já veio, já morreu pelos meus pecados, ressuscitou, está vivo, irmãos. Mas o judeu, que ainda não tem essa revelação de Deus, ainda aguarda o Messias, porque ele sabe que o Messias tem que vir. Então, o querubim caído, né, o Satanás, ou o diabo, ou a antiga serpente, tentou impedir a vinda do Messias, irmãos, de todas as maneiras. Já começou lá no início, quando o Senhor disse que da semente da mulher viria o desejado de todas o Messias, aquele que ia pisar a cabeça da serpente. Imagine que você fosse o diabo, você não faria tudo para impedir isso? Viu, Geraldo? Se eu falar assim, ó, o filho do atleticano vai matar seus filhos, eu mataria todos os atleticanos, não é assim? Para não matar meus filhos, ou os cruzeirenses, não é assim? Então imagine se você fosse Satanás, se você também não tentaria impedir, né? Quando ele viu que Abel servia a Deus, quem sabe a semente está em Abel, e ele vai colocar essa semente em alguma mulher, vai nascer e ele vai pisar na minha cabeça.
Então, lá desde o início, irmão, quando Caim matou Abel, porque Caim era do maligno, e nas mãos do maligno, ele matou Abel, que amava Deus. Então, assim, toda a história de Israel, irmãos, é o querubim, Satanás, tentando impedir que o Messias chegasse, e não conseguiu, irmãos. Ele veio, venceu, entregou a vida por nós, foi sepultado, ressuscitou, e disse: olha, eu vou preparar lugar, e quando tudo estiver pronto, eu voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Então agora Satanás tem outro problema, sabe? Ele vai voltar, e nós sabemos pela Escritura, que ele só pode voltar se Israel estiver na terra, porque ele vai vir para o judeu, para cumprir tudo que está escrito a respeito da nação de Israel. Leia lá o livro de Romanos 9, 10, 11, 12. O diabo sabe que para o Messias, a primeira vez ele não conseguiu impedir. Agora ele sabe que a segunda vez, Israel tem que estar na terra, sabe, para que o Messias apareça. Então, tudo que ele puder fazer para impedir isso, ele vai fazer. Então, meus irmãos, nós sabemos que presentemente ele é o príncipe desse mundo. Por isso que muitos falam: mas Jesus veio, mas não mudou nada no mundo. Claro, Satanás ainda é o príncipe desse mundo. O que é que você queria que o mundo tivesse? Sabe? Um irmão me falou: ô, pastor, nós já estamos vivendo o milênio, né? Eu falei: meu Deus, se nós estamos vivendo o milênio, Jesus está governando muito mal esse mundo. Então, por isso que muitos ficam na incredulidade. Mas Jesus veio, e o mundo continua do mesmo jeito, porque não acabaram os 6.000 anos. Satanás ainda tem autoridade para ser o príncipe desse mundo. E mais do que príncipe, irmão, a Escritura diz que ele se tornou o Deus desse século. Muito mais nos dias que nós vivemos, irmãos. A dependência de riquezas que o mundo tem hoje, dinheiro virou um Deus no mundo, irmão. Virou ou não virou? Não é assim? Então, através das riquezas, ele se transforma num Deus. Através da tecnologia, ele se faz onipresente. Hoje tem milhares de satélites em volta da Terra, para que Satanás se faça onipresente como Deus. Ele não é onipresente, mas através da internet, dos satélites, sabe? Ele controla esse mundo, irmãos. O comércio, a religião e tudo mais, irmãos. E a Escritura diz que ele seduz as nações, os governos, os governantes e seus governados também. Olha para os países, irmão. Olha para as nações do mundo. Sabe, como tem alguém atrás seduzindo essas nações, principalmente para eles brigarem, irmão. Quanto partido político, irmão, não é assim? As religiões, irmãos, olha a quantidade de religião que tem no mundo, discutindo uma com a outra. Sedução, irmão. Seduz os homens para que eles façam a vontade dele, não a de Deus, irmãos. Ele seduz as nações. Satanás sabe que Deus tem um calendário, irmãos, sabe? Ele sabe, e nós, mais do que ele, deveríamos saber, que nós somos filhos, irmãos. Jesus sabia, ele dizia: ainda não é chegada a minha hora. Como é que ele sabia disso? Ainda não é chegada a minha hora, porque ele sabia que Deus tinha um calendário para todas as coisas acontecerem. Então, vamos ler junto? Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo. Como é que ele sabe, irmãos? Ele olha para o mundo, ele olha o que está acontecendo no mundo, e ele sabe que através dos acontecimentos, as profecias bíblicas estão se cumprindo, e que realmente o tempo está acabando. Que é o que nós cristãos deveríamos saber também, olhando o que está acontecendo no mundo.
Mas quantas vezes nós olhamos o que está acontecendo no mundo e ficamos admirados, não é assim? Com tanta tecnologia, o cinema e tudo mais, sabe? A liberdade que tem hoje, não é assim? E todas as outras coisas. Não, irmãos, nós devemos olhar para o mundo, ver o que está acontecendo no mundo e saber que as coisas estão acontecendo conforme está escrito, irmão, sabe? Então, Jesus sabia que Jerusalém ia ser destruída. Ele sabia, irmãos. Ele orientou os discípulos. Olha, quando vocês virem a cidade cercada de exércitos, quem estiver dentro dos muros da cidade, não confie nos muros, saia da cidade. E quem estiver fora, não confie na segurança de Jerusalém, saia fora. E vai ser uma coisa terrível, Jesus falou, mas muitos vão sobreviver. E Jesus disse: os sobreviventes serão levados cativos para todas as nações. Isso já estava escrito há muito tempo. Moisés falou isso que aconteceria, irmão. Não era novidade nenhuma, Jesus não estava falando nada novo. Isso já tinha sido pré-anunciado por Moisés e pelos profetas, que aconteceria isso. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Então Jesus está revelando para nós, sabe, que existe um tempo em que os judeus vão ficar espalhados no mundo, sabe? E hoje nós sabemos por quê. Porque o evangelho precisava ser levado para o mundo inteiro, para os gentios, em todos os continentes, sabe? Então, imagine se você fosse Satanás, ouvindo Jesus falar tempos dos gentios, né? Bom, para o Messias voltar, Jerusalém tem que estar lá, Israel tem que estar lá na terra. Então, eu não preciso me preocupar não, porque tem esse negócio de tempo dos gentios aí, que Israel não vai estar na terra. Ele sabe que tem um reloginho chamado tempo dos gentios, sabe? E que esse tempo dos gentios estaria acabando quando Israel voltasse para a terra. Então, Jerusalém foi ocupada. Então, durante um bom tempo, os romanos ocuparam Jerusalém. Depois, resumido ali, viu, irmão? Os bizantinos cruzados. Os irmãos estiveram em Jerusalém. Aquela cidade, irmão, já foi destruída 17 vezes. O que eles viram lá foi entulhos de romanos, de bizantinos, de cruzados e de outros tantos, que cada vez que os muros eram construídos, vinham os outros, derrubavam tudo, sabe? Por isso que Jerusalém está quase 30 metros abaixo do nível de hoje, porque os gentios, ao ocuparem Jerusalém, só traziam destruição, irmão, não traziam paz, só tinha guerra. Mas, em 1517, irmãos, muito importante vocês guardarem essa data, um grande império tomou conta daquela região e de Jerusalém. E, em 1917, eles perderam o domínio sobre aquela terra. Estão prestando atenção, gente? Em 1917, irmão, o general inglês Allenby, que era um devotado cristão, tomou a cidade de Jerusalém dos otomanos. Acabou a Primeira Guerra Mundial, os otomanos que estavam do lado da Alemanha perderam a guerra, e os ingleses tomaram a cidade de Jerusalém. Oi. Turco. Os turcos. Então, Satanás usa os incrédulos, irmãos, como ele usou Caim, os que escolheram o mal, aqueles que ele cegou o entendimento, para cumprir os seus propósitos nessa terra, irmão. Usa os governantes, os governados, sabe?
Então, em 1921, não é assim? Porque muitas coisas já tinham acontecido, ele escolhe uma nação chamada Rússia, e levanta esse homem, Vladimir Lenin, que funda a primeira nação comunista da história, irmão. A primeira nação a aprovar o aborto no mundo, sabe? O que é o comunismo, irmão? Apagar Deus, irmão, sabe? Não existe Deus, sabe? Se não existe Deus, tudo é possível, irmão, não é assim? Os meios justificam os fins, não é assim? Se não existe Deus, eu gosto da Lúcia, mas a Lúcia é casada com o Francisco, eu mato Francisco, pronto. Aí vem também a lei de Darwin, assim, o mais forte. Sem Deus, irmão, tudo é possível. Matar, fazer o que? Então, isso foi o propósito do querubim, levar o mundo a acreditar que não existe Deus. Mas em 1948, como é que os judeus que moravam na Rússia iam fazer? Como é que os muitos cristãos que moravam na Rússia iam fazer? Se o comunista diz para você, não existe Deus, se você falar Deus aqui, você morre. Você imaginou o judeu ter que negar Deus para não ser morto pelos comunistas? Então, quando você estuda as perseguições, irmão, sabe? E a fé de muitos cristãos que preferiram morrer do que aceitar essa mentira de que Deus não existe. Então, renasce Israel. E os judeus começam a voltar para a terra prometida de todas as partes do mundo, irmão. Lembre comigo, até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada. Ora, se os judeus estão voltando, significa que o tempo dos gentios está acabando. E se os judeus estão voltando e se estabelecer outra vez naquela terra, significa que o Messias vai vir e vai pisar na minha cabeça. Então, irmãos, depois que Israel voltou para a terra, Stalin criou a cortina de ferro. Lembra em Cuba, como o Fidel Castro proibia as pessoas de sair de Cuba? O sujeito tinha que sair escondido, assim, morria muita gente. Então foi criada uma cortina de ferro. Foi Churchill que deu esse nome para o que Stalin fez. Quer dizer, os russos eram proibidos de sair da Rússia, sem permissão. Principalmente os judeus. Porque a Rússia estava quebrando, irmãos, não é assim? Então, como é que Deus, né? Sem Deus, com Deus estava ruim, sem Deus está pior. Então, vão voltar para Deus, sabe? Então, foi criada essa cortina de ferro, com certeza Satanás usando esse homem, para que os judeus não voltassem para a terra. Mas, em 1991, cai a União Soviética, e a cortina de ferro também cai. Então, os judeus que moravam na Rússia começam a voltar para a terra de Israel. Mais de 1 milhão de judeus russos, irmãos, na década de 90, saíram da Rússia para Israel, irmão. Cientistas, médicos, engenheiros, sabe? Agora, se fosse Satanás, e você vendo aquele monte de judeu voltando para a terra, não é assim? Então, vamos voltar um pouquinho no tempo, para vocês entenderem como Deus nunca parou de cumprir o seu calendário. Primeiro, irmãos, foi Deus que instituiu o principal mês. Foi Deus que ordenou os judeus para cumprirem, de acordo com o calendário, todas as festas. Lembram? Então, vamos falar só um pouquinho, não vou falar das festas não, porque é outro estudo. Lembra da Páscoa? Né? O 7º mês vai ser o principal mês do ano. No dia 15 de Abib, vocês vão sacrificar o cordeiro, comemorar a Páscoa. Tinha uma data para isso, irmãos. Deus nunca mudou isso. Ainda que o mundo mudou,
Deus continua olhando do mesmo jeito para o seu calendário, irmãos, sabe? Porque Ele anda. Não importa se os judeus estão lá ou não estão, o calendário de Deus anda, irmão, sabe? E dentro desse calendário havia a festa de jubileu, que era comemorar de 50 em 50 anos, está lá no livro de Levítico. Eu já dei estudos para vocês aqui de como as coisas acontecem em ciclos, né, de 50 em 50 anos, sabe? Então, irmãos, no século XII, vamos voltar no século XII, judeus piedosos que estavam espalhados no mundo inteiro, irmão, nunca deixaram de estudar e crer na palavra de Deus que foi revelada aos seus profetas. Onde eles estavam? Na Lituânia, Bielorrússia, onde eles estavam, irmãos? Os judeus estavam ali agarrados na Escritura, irmão, estudando, acompanhando, sabendo de tudo, sabe? E no século XII, esse rabino Judá ben Samuel, que é muito conhecido em Israel, ele foi um piedoso judeu alemão, ele vivia na Alemanha, que antes da sua morte, em 1217, irmãos, ele profetizou acerca da nação de Israel, com respeito ao jubileu, sabe? E o jubileu conforme o calendário de Deus, sabe? Ele sabia, lembra quando Jeremias falou, não, Israel vai ficar 70 anos no exílio, sabe? Deus tem um calendário, irmãos, e as coisas acontecem independente de qualquer coisa. Nós não temos um calendário, Beto? Não importa o que acontece, o calendário está andando, não está janeiro, fevereiro, sabe? Você não tem controle sobre isso. O calendário existe e o tempo está sendo contado. Então, ele profetizou algumas coisas baseadas no jubileu. Suas profecias estão baseadas em períodos de tempo relacionados com os jubileus, que são períodos de 50 anos cada. Está lá em Levítico, capítulo 25. A cada 50 anos, o que tem que acontecer? Segundo ele, em 1217, irmão, um império reinaria sobre a cidade de Jerusalém por 8 jubileus. Veja bem, Israel não existia naquela terra, não estava no mapa, ele morando lá na Alemanha, tá bom? E de repente ele tem essa revelação de que alguém viria e reinaria sobre a cidade de Jerusalém por 8 jubileus, que são 400 anos, irmão. Ele morreu, não viu isso acontecer, 300 anos depois, irmãos. Sabe o nosso problema, principalmente nos nossos dias, irmãos? Que a gente quer que a coisa aconteça daqui a pouco. As pessoas falam, pastor, quanto tempo para Jesus voltar? Se eu falar 10 anos, não, há muito tempo, pastor. Irmão, 10 anos é um piscar de olhos. Se em 2000 me perguntasse, pastor, quando Jesus vai voltar? Eu falei, em 2022. Não, pastor, está longe demais. Já passou, irmão. É porque o tempo para nós, para Deus 300 anos é nada, irmão. 1000 anos para Deus é como um dia de ontem que passou. Então, ele morreu, Judá morreu, 300 anos depois, irmãos, aconteceu o que ele havia profetizado, sabe? E que Israel conhece as profecias desse homem, sabe? 300 anos depois, em 1517, os turcos do Império Romano, viu, Lídio? Otomano, tomaram o controle de Jerusalém, dominando a cidade por 400 anos, irmão. Como é que ele ia saber disso, irmão? É muita coincidência, não é assim? E aconteceu exatamente 8 jubileus, ou 400 anos depois, termina a Primeira Guerra Mundial, e o general inglês George Allenby, um devotado cristão, toma a cidade de Jerusalém. Não deu um tiro, irmãos. Ele entrou montado a cavalo na cidade, sabe? Porque os otomanos perderam a guerra, eles que dominavam a cidade, sabe? E os ingleses entram. Em 1917, irmãos,
Jerusalém foi liberta durante a festa do Hanukkah. Também não vou falar dessa festa, que vocês procurem estudar o que é. Não é porque as pessoas querem, sabe? Pastor, o que é Hanukkah? Vai estudar, gente, vai. Que hora que você estudar, você não vai esquecer nunca mais, não é assim? Então, sem que um só tiro tivesse sido disparado, irmão, sabe? É muita coincidência. Ó. Virar um império, ele não sabia quando, mas virar um império que vai tomar Jerusalém e vai dominar Jerusalém 400 anos, irmãos. 1517, o Império Otomano toma Jerusalém. E fica ali 400 anos, irmãos. Vem a Primeira Guerra Mundial, os otomanos se aliam aos alemães, perdem a guerra, os ingleses entram lá em 1917 e tomam posse da cidade. A profecia do Rabino aconteceu com exatidão, irmão. 1517 a 1917, 400 anos. É que sabia disso, Francisco? E aí tem uma foto histórica, irmão, quando os ingleses entraram em Jerusalém em 1917. O Rabino também tinha profetizado que o 9º ano jubileu, quanto que é o jubileu, gente? O 9º ano, quantos anos? Ou seja, porque está escrito lá, né, que vocês estão sabendo, né? Portanto, 450 anos a contar da invasão turca em 1517, Jerusalém se tornaria uma terra de ninguém. E como que isso aconteceu? Os ingleses, eles faziam parte dos aliados, sabe? Os ingleses foram os primeiros a entrar em Jerusalém, mas os ingleses não dominaram a cidade, porque eles ficaram dependendo da Liga das Nações. O que é a Liga das Nações? Quando terminou a guerra, as nações se uniram, falaram, não pode ter guerra outra vez. A Liga das Nações é a ONU de hoje, tá bom? Então, o Brasil, por exemplo, quando é mandado lá para o Haiti, o Brasil não é dono do Haiti. Ele está lá debaixo da soberania da ONU. Então, durante 50 anos, irmãos, os ingleses permaneceram em Jerusalém, na cidade, sob a autoridade da Liga das Nações, irmãos. A terra não era dos ingleses. Está entendendo, Marlon? Jerusalém, literalmente, 50 anos, ficou uma terra de ninguém. Ninguém era dono daquele. Se você fala, quem que é dono? Não são os ingleses. A Liga das Nações é que está controlando tudo lá. Então, ninguém era dono daquele lugar. Mais uma vez, irmão, aconteceu de forma interessantíssima. 50 anos, Jerusalém, ninguém era dono daquela cidade. 50 anos depois aconteceu, irmão, a Guerra dos 6 Dias, irmãos. 1917. Durante 50 anos, ninguém vai dominar essa cidade. Em 1967, na Guerra dos 6 Dias, Israel toma posse de Jerusalém, irmão. Agora não era terra de ninguém mais, agora essa terra pertence aos judeus. Por que vocês estão caladinhos assim, irmão? Não, mas pelo menos, aleluia, glória a Deus, que maravilha, que beleza, né? Irmão, isso é maravilhoso demais, irmão, sabe? Isso é maravilhoso demais. Milagrosamente, irmão, os soldados judeus tomam a cidade de Jerusalém e a trombeta é tocada no muro do templo, irmão. Tá? E essa é uma foto histórica também, irmão, sabe? O rabino lá lendo a escritura, eles tocando a trombeta. Os judeus, depois de quase 2000 anos, voltam a controlar a cidade de Jerusalém, irmão, né? Eles estiveram lá em Jerusalém, aquela mesquita que está lá, eles deixam os muçulmanos visitar a mesquita, mas quem manda é o judeu. Tem dia que o judeu fala, ninguém vai entrar aqui, não entra.
Aí dá aquela confusão, esses dias mesmo teve um monte de confusão lá, né? Exatamente. Irmãos, é maravilhoso demais, irmãos, sabe? Não vou falar hoje, irmãos, viu? Mas esse soldado aqui que está com essa muleta aqui, essa bengala aqui, foi ferido na guerra dos 6 dias, chamado Gerson Salomão. Depois eu vou contar a história para vocês, outro dia para vocês. Como Deus levantou esse homem, sabe? Para esse tempo que nós estamos vivendo, irmão. 1967, uma exatidão impressionante, irmão. Como previu o Rabino, 450 anos depois, ou 9 jubileus, Jerusalém deixou de ser terra de ninguém para voltar à soberania de Israel. Mas a terceira parte da profecia é ainda mais empolgante. Lembrando, irmão, que esse rabino viveu em 1217, irmão, viu? Como que ele podia olhar para o futuro assim, irmão? Sabe? Vê se é ele, filho. Pois é, fala para pagar R$500 por ter perturbado a aula. O rabino profetizou também, irmão, que no 10º jubileu, ou 500 anos desde a conquista dos turcos, veja bem, olha, o império vai dominar Israel, vai dominar 400 anos, depois no 9º jubileu vai ser uma terra de ninguém, sabe? Terminou aquilo, os judeus tomaram posse da terra, mas o mais impressionante é que ele profetizou que no 10º jubileu, ou 500 anos desde a conquista dos turcos, Israel deveria esperar o Messias, porque já estaria lá, irmão. Não era otomano que estava mais lá, não era cruzado, não era os bizantinos. Israel estaria na terra para esperar o desejado, irmão. Tá. E nós já estamos aonde? Já estamos não é assim? Já estamos na tampa da beirada, não é assim? Lembrando que ele profetizou tudo isso, irmão, em 1217, irmãos. Então, um resumo para vocês, ó, né? Ali está o Rabi Judá, em 1217, 300 anos depois, os turcos otomanos conquistaram Jerusalém, ficaram 400 anos, 50 anos ficou terra de ninguém, 50 anos depois Israel voltaria a dominar, e a partir de 2017, o quê? Está tudo feito, não precisa fazer mais nada. Já completou o ciclo dos 10 jubileus, irmãos. O Messias pode voltar. Aleluia. Eu sei que você não acredita, irmão, mas vai acontecer. Então, a partir de 2017, irmãos, os rabinos em Israel sabem disso. O Messias pode vir, irmão. Por isso que eles estão esperando Israel, irmão. Nada falta mais para o Messias aparecer, nada. Tá? Até o templo que precisar, que o Messias e que vai construir esse templo, sabe? Tudo do templo já está pronto, irmão. Sabe? Eles só estão esperando o Messias aparecer, sabe? Para trazer paz para o mundo, irmãos. Paz para Israel e paz para o mundo. Segurança para o mundo. Será que o mundo está querendo isso, irmão? Paz e segurança. Então, se aparecer alguém assim, vai ser muito bem recebido, não vai? Então, irmão, lembrando que em 1217, Israel não existia no mapa, irmãos. Irmãos, há 100 anos atrás, se você fosse na escola e a professora perguntasse, onde é Israel? Isso não existe não, professora. Onde é o Brasil? Aqui o Brasil. Israel. Não existe Israel, irmão. Então, não existia. Aquele morava aqui na Alemanha, Israel estava aqui simplesmente ao Deus dará, irmão. Só mais um, viu, irmão? Porque tem muitos. Vocês entenderem o que os rabinos sabem em Israel, sabe? Como eles honram os rabinos chamados piedosos.
Esses dias mesmo morreu um rabino lá, 1 milhão de judeus ortodoxos. Entra na internet para vocês verem, irmão, e pulando o muro do cemitério, irmão, aquela comoção, porque morreu um rabino piedoso, irmão, sabe? Tem um outro rabino lá que eles estão crendo que ele é o Messias, não, sabe, encantado com o homem, porque, enfim, outra coisa. Então, esse rabino Vilna Gaon morava na Lituânia, viu? Agora vocês estão aprendendo geografia por causa da guerra da Ucrânia, né? Lituânia, aqui Bielorrússia, aqui é Ucrânia. Graças a Deus, finalmente vocês estão gostando de geografia, né? Eu sempre amei geografia, irmão. Eu sempre amei história. Sabe por quê? Porque eu vivo num planeta que é pura história e geografia, irmão. Nós vivemos na história e na geografia da Terra. Então, vamos ver o rabino em 1790, Vilna Gaon. Olha o que ele profetizou em 1790, irmão. Quando você ouvir que os russos capturaram a Crimeia, presta atenção, não havia Israel em 1790, irmão. Quando você ouvir que os russos capturaram a Crimeia, deve saber que os tempos do Messias começaram, que seus passos estão sendo ouvidos. Em 2014, irmão, né? Lenin, Stalin, todos aqueles presidentes da Rússia, chegou no Vladimir Putin. Em 2014, o que ele falou? Vou tomar a Crimeia. E tomou a Crimeia, irmão. Mas é a mesma coisa. É porque é Vladimir Putin. É tudo a mesma coisa, irmão. Viu? Perdão, gente. É Vladimir Putin. Obrigado. Em 2004, irmão, vocês têm que acompanhar as notícias, irmão. Vocês ficam aí olhando novela, irmão, sabe? Olha o que está acontecendo no mundo, irmão, sabe? Ele tomou a Crimeia e o mundo não fez nada, irmão. Fizeram algumas sanções contra a Rússia lá e simplesmente nada. Por que ele tomou a Crimeia? Que interesse que ele tem nessa tal de Crimeia, gente? Então, aula de geografia, né? A Rússia tem 2 lugares para chegar em Israel, irmão. Por aqui, pelo Mar Negro, ou por aqui, pela Geórgia, sabe? Só que aqui são só montanhas, irmãos. Dificílimo passar por aqui. Aqui faz uma barreira entre a Rússia e o Oriente Médio aqui. Aqui é o mar, irmão. Tchum, sabe? Ele não está interessado na Ucrânia, não, irmãos. Ele está interessado nos portos que tem para o Mar Negro, para ele colocar os porta-aviões, os submarinos, os navios, para as tropas dele, e comercialmente também, ele dominar essa área para o comércio. Então, onde é a Crimeia? Eu já sei, pastor, eu vi na televisão. A Rede Globo mostrou. Que ele falou, gente? Quando você ouvir que os russos... Onde é que ele tirou isso, irmão? Onde que ele estava com a cabeça de imaginar, sabe? Assim. E, de repente, chega o Putin, Vladimir Putin, é o Putin, é o Putin. Mas o mais importante, irmão, é o Vladimir, não é nem o sobrenome. Depois vocês estudam o que significa esse nome Vladimir, irmão. É quase que Deus na terra. Tá? Foi bom e rápido vocês poderem estudar em casa, viu? Não é nem o Lenin, nem o Putin que importa, o que importa é esse Vladimir aqui. Por que eles adotaram esse nome Vladimir, irmão? Tá? Enfim, 2014, vou tomar a Crimeia, e invadiu a Crimeia e tomou a Crimeia, irmão.
Então, os passos do Messias, se o rabino tiver certo, o quê? Já estou escutando. Opa. Eu lembro meu pai, quando a gente estava fazendo coisa errada lá dentro de casa, que ele não gostava que a gente jogasse baralho. Então, a gente ficava vigiando para ver se para jogar o baralho debaixo do tapete, né? Menino, a gente conhecia o passo do pai. Não é assim? A gente sabia que era o pé dele chegando, não é assim? Geraldo, quando está com raiva, por exemplo, na testa, não sabe? Não é assim? Fica não, né? Então, irmão, em 2014, a Rússia invadiu a Crimeia e hoje ela tem uma base militar lá. Há 7 anos que a Rússia está com uma base militar, com seus navios, porta-aviões, submarinos. Mas ela quer tomar todo esse litoral aqui, ó. Viu? E aqui Israel aqui. É assim? 1790. O rabino Vilna Gaon também diz: e quando você ouvir que os russos chegaram a Constantinopla, você deve colocar suas roupas de Shabat e não tirá-las, porque isso significa que o Messias está prestes a chegar a qualquer minuto. Muito bem, Glaucio. Você não foi na escola, eu vou te explicar. Não existe Constantinopla hoje. Por que chamava Constantinopla na época de Vilna Gaon? Porque foi Constantino que construiu a cidade e deu o nome dele de Constantinopla. Hoje chama-se Istambul. Viu? Istambul é Constantinopla que ele está falando. Então, Glaucio, aqui, ó, aqui é Constantinopla. Está vendo? Turquia que manda nesse pedacinho. O que tem de importante aqui? Uma passagem, irmão. Uma passagem. Ó, aqui, Istambul, está vendo? Tipo o Canal do Panamá. Então, a Rússia, para chegar em Israel, tem que passar nesse canal. Por isso que a Turquia vai estar junto com a Rússia nesse ataque a Israel, irmão. Porque a Turquia, por causa dos otomanos também, quer de volta o que foi deles um dia e que perderam em 1917. Na terra, você não está prestando atenção, não, minha filha? Por que os russos vão estar junto com Israel? É porque, para os russos, puxa, eles dominaram aquilo 400 anos, né, assim, e perde. Não, quero de volta. É assim que as nações fazem, irmão, sabe? Viu? Se você toma alguma coisa de alguém, aquela pessoa fica o tempo todo pensando em tomar de volta, irmão. Viu? Menos marido ruim. Você tem um marido ruim, uma mulher toma o seu marido, você não vai tomar de volta. Você fala, obrigado, Senhor. Mas aquilo que você ama, aquilo que é importante para você, até por questão de honra, de orgulho. Então, vocês estão entendendo? Entendeu, Glaucio, onde é Constantinopla? Então, irmãos, quando vai acontecer isso? Não sei, irmãos. Eles já estão na Crimeia. Eles já tomaram quase todo aquele litoral da Ucrânia, quer dizer, o caminho já está pronto, irmãos. Qual será o próximo passo? Não sei, irmão. Quando será? Não sei. Eu só sei de uma coisa: o Putin não pode voltar mais atrás, irmãos. Até onde ele chegou, não tem jeito de voltar atrás. Eu não vou falar sobre isso hoje, irmão, né? O que a igreja ortodoxa tem a ver com isso? Eu sei que vocês não sabem o que é igreja ortodoxa, né? Então, deixa eu fazer. Houve um período que a igreja católica se dividiu em Oriente e Ocidente. Então, passou a ter um papa do lado de cá e um papa do lado de lá. Então, a igreja ortodoxa russa são católicos que se dividiram da igreja católica apostólica romana e que têm os seus costumes muito parecidos com a igreja católica.
sabe? Mas lá tem um papa e do lado de cá tem outro papa. O papa de cá está condenando a Rússia. O papa de lá está dizendo que o Putin está libertando a Ucrânia dos demônios. Então, um líder católico do lado de lá apoiando o Putin. O líder de cá contra. Quem que está certo? Fala, nenhum dos dois. O Putin é um ortodoxo ferrenho, irmãos. Sabe? Mas daqueles, sabe, que fazem tudo que a igreja ortodoxa exige, os banhos, acender vela, aquelas coiseiras todas, sabe? E o Papa deles apoiando a ele tudo que ele está fazendo. Não vou falar disso hoje, irmão, porque é outro estudo. Mas domingo agora, o Putin exigiu que Israel entregasse definitivamente o pátio de Alexander em Jerusalém. Vocês que foram em Jerusalém, explica para os irmãos o que é o pátio de Alexander. Levou sim, levou. Vocês estiveram lá, só que ele não explicou. O pátio de Alexander fica a 70 metros da igreja, segundo os católicos, de Santo Sepulcro. 70 metros. Porque na época da peregrinação dos cristãos ortodoxos russos, eles iam a Jerusalém em peregrinação. Peregrinar lá, andar em Jerusalém, peregrinar. Tá? E eles construíram uma grande igreja nesse pátio de Alexander. Os russos é que construíram essa igreja lá. Os cristãos russos que construíram. Algum tempo atrás, e os russos sempre quiseram a posse desse terreno lá que os ortodoxos controlam em Jerusalém. Sempre querendo, é nosso, nós que construímos, né, é nosso. Agora, um tempo atrás, uma jovem judia foi presa em Moscou com algumas gramas de droga. Foi presa, julgada e condenada a 7 anos. Houve uma comoção em Israel, porque era uma menina da sociedade, não era traficante, ela só consumia, e eles pressionando o Netanyahu para conversar com o Putin, para liberar a menina de volta para Israel, né? Os judeus todos compadecidos com ela. O Netanyahu foi conversar com o Putin, eu não posso fazer isso. Ela foi apanhada, foi condenada. Né? E o Netanyahu, quebra o galho, só, né? O que você quer em troca? Né? Netanyahu, eu quero que você oficialize o pátio de Alexander como propriedade eterna dos ortodoxos. O Netanyahu, para libertar a menina, está feito. Libertar a menina, e o Netanyahu não documentou isso no cartório de Israel. Até hoje está em suspenso. Então, como Israel criticou esses dias a Rússia na guerra da Ucrânia, domingo, irmãos, o Putin exigiu, sabe, a propriedade do pátio de Alexander, é nosso. E foi prometido, nós soltamos a menina e vocês não entregaram o pátio. Só isso é motivo para a Rússia atacar Israel, irmão. Só essa desculpa por um pedacinho de terra na Terra Santa. Que de santa não tem nada, irmão. Jerusalém hoje é dividida em 4 partes. Só tem religião ali, irmão. Uma parte os judeus tomam conta, outra parte os ortodoxos tomam conta, outra parte os muçulmanos tomam conta, e outra parte os católicos tomam conta. É uma Babilônia, irmão. Tá? E o Putin, domingo, agora exigiu. Israel vai fazer isso? Não vai, irmão. Porque os judeus ortodoxos jamais vão permitir. Eles suportam a presença dos muçulmanos, eles suportam as presenças dos católicos, mas Israel é nosso, a terra é nossa, Jerusalém é nossa. Fica para outro dia. Então, irmão, o caminho da Rússia é esse aqui, ó.
passando, vindo no Mar Negro, passando aqui no canal de Constantinopla, chegando na base militar que eles têm na Síria, até os montes, nas colinas de Golã, Israel. É simplesmente isso. Onde que eles estão, irmão? Já estão aqui. Ó. Então, quando vai acontecer isso? Vamos ver. Será que vai demorar? Não sei. Mas quem viver, verá, irmão. Quem viver, verá. Eu acho que você deve até ir para Israel para você ver ao vivo a maravilha. É sério, irmão, não vai acontecer nada com você não, porque Deus vai defender Israel. Vai ser um sinal para o mundo, irmãos. Os judeus vão estar lá apavorados, irmãos, sabe? E vão acontecer coisas sobrenaturais para defender Israel. Enfim, Israel hoje, irmão. Irmãos, tem na internet, a Lídia já, viu, Lídia? Manda para o povo aí. Eu só pus o principal, né? O que os judeus estão falando hoje. No dia em que ouvirem, nos últimos dias, que a Rússia se levantar com centenas de milhares de soldados contra a Ucrânia, isso é rabino Israel falando, irmão. Agora é o tempo. Todas as profecias ditas pelos profetas. Irmãos, leia a Bíblia mais do que você, sabiam? Você acha que os rabinos não leem Ezequiel? Não leem Isaías, Jeremias, Sofonias, Ageu, sabe? O crente que não lê, Beto, mas o judeu lê. E Satanás lê também. Outro rabino, né? Não, todas se concretizaram, uma a uma, todas. Entenda, eu vou falar de novo, nós estamos na guerra de Gog e são eles falando, mano, não é o pastor Cláudio não, irmão. Eu nem sei quem é esse Gog, nem esse Magog, tá? São eles falando em Israel, irmãos. Estamos nos dias da visão de Daniel, podemos ver isso. Podemos ver isso. Temos sinais da Bíblia bem maiores, que estamos próximos do tempo de redenção, irmão. E veja bem, irmão, eles estão esperando o Messias para trazer paz para Israel e para o mundo, irmão. E nós que estamos esperando o Messias para tirar a gente da terra para o céu. As guerras só são um sinal. Eu acredito na vinda do Messias. Esse rabino morreu há pouco tempo, muito considerado em Israel, Rabino Shaim, uma das maiores autoridades do judaísmo, ultra-ortodoxo, conhecido como príncipe da Torá. Durante muito tempo, irmão, ele pediu aos judeus para fazer aliá, quer dizer, saia de onde você está e volte para Israel. O mais rapidamente possível. A vinda do Messias é iminente, irmãos. Esse velhinho deve estar doido, irmão, tá não? Gagá, velhinho gagá, né? Os eventos mundiais levaram o rabino Shlomo Amar reunir em Jerusalém 6.000 rabinos de 75 países num clamor a Deus, pedindo que ele acelere a vinda do Messias. Eles estão falando Maranata lá. O rabino Isaac Amar, ao lado do rabino Baruch, já existem sinais de que o Messias é iminente. Irmão, não é um nem dois, não. É um monte em Israel, irmão. Porque ele sabe que o mundo não aguenta a situação do mundo, irmão. Se o Messias não vier trazer paz para a terra, o mundo vai se autodestruir. Diante de 100.000 pessoas, irmãos, entre a autoridade do governo e lideranças religiosas, na cidade de Netivote, no sul de Israel, o rabino Shlomo disse que o Messias pode estar a caminho. Quando os russos conquistar a Crimeia, quando chegar em Constantinopla, né? 2017, o Messias já pode vir, completou os 10 jubileus, irmãos. O rabino Quezim, diante de uma sinagoga lotada,
plantada em Jerusalém, afirmou: o Messias já está na terra. A guerra de Gog da terra de Magog está a caminho. O que eu creio, irmãos? Que ao Deus fazer esse milagre lá, provavelmente vai aparecer o falso Messias, como se ele tivesse operado esse sinal maravilhoso, irmãos. Pode ser que, junto com isso, o Senhor tire a igreja da terra, para trazer uma confusão tão grande, irmãos, no mundo inteiro, que vai ser necessário alguém aparecer para apaziguar tudo, para consolar, para dar segurança. Se os caraítas estiverem certos, irmão, nós só temos mais uma Páscoa. Essa que passou, teve irmão que nem dormiu, irmão. Eu não falei que ele ia voltar agora. Falei, olha, pode ser, não é assim? Parece, não é assim? Então, se for no 15 de Abib, só tem mais uma ano que vem, irmão. Aí o resto não tem como mais alongar os anos. Tá? O famoso rabino israelita Isof Beck afirma que o surgimento dessa nova estrela, porque os astrônomos falaram que as estrelas vão juntar aí, vão brilhar no céu, não sei o quê, sabe? Está anunciado na Torá e marcará a tão esperada chegada do Messias dos judeus. Parece que vai imitar assim, né? Lembra a estrela de Belém? Né? Aconteceu, lá, está vendo? A estrela está, né? Chega, né, irmão? Estamos muito perto da revelação do Messias. Então, em 1967, Deus levantou esse homem, fundador do Instituto do Templo, e nós não vamos falar hoje, porque é muito interessante isso, irmão, sabe? Como que Deus está trabalhando para que o anticristo se manifeste e engane Israel, irmão. Porque não deram crédito à verdade, está escrito. Deus vai permitir a operação do erro para darem crédito à mentira. Quem tem ouvidos para ouvir? Irmão, deixa Jesus olhar para você e falar assim, vem. Deixa Jesus olhar no fundo dos seus olhos e dizer, vem para cá, amada minha. Vem, amada minha. Vem, amada minha. Então, irmãos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que amam a vinda do Senhor, irmãos. Você tem algum apego nesse mundo mais importante do que o paraíso? Mais importante do que eu? Então não preocupa, irmão. Viu? Não preocupa, não fica triste. Não fica fazendo planos para esse mundo, para coisa muito longe, não. Viva um dia de cada vez, viu? Pintei o seu cabelo hoje, escova os dentes e tudo, mas hoje. Fica preocupado, viu? Não fica preocupado com amanhã, não. Viva um dia de cada vez, sabe? Os pés na terra, o coração e a mente na realidade de que Ele vai nos tirar daqui, porque somos a sua noiva, irmão, sabe? E se tem alguém que nos deseja, sabe? Lá no céu, eles falam assim, a noiva é a desejada do Filho de Deus. Ela é a desejada do Filho de Deus, sabe? Então vamos dizer, Maranata. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Então vamos encerrar, honrando o Senhor com os nossos dias, nas nossas ofertas, mas antes vamos fazer uma oração, vamos ficar de pé.